10 homens eram intocáveis. Esta é a história de Jesus na estrada entre Samaria e Galiléia, onde 10 leprosos clamam por misericórdia e um estrangeiro volta transformado. Por que só um homem retorna quando todos os 10 recebem cura? Fique até o final para entender. Jesus caminha em direção a Jerusalém, mas não passa apressado pelo sofrimento humano. Nesta estrada de fronteira, sua missão alcança pessoas afastadas das aldeias, das famílias, do culto e do toque comum. O leproso samaritano carrega 2 feridas. A doença o separou da sociedade, e sua identidade samaritana o torna estrangeiro para muitos judeus. Mesmo assim, ele sabe onde deve buscar misericórdia. Os 9 leprosos não são vilões. São homens excluídos por uma doença que a lei trata como impureza. Se os sacerdotes os declararem limpos, a vida poderá recomeçar. Enquanto a estrada leva Jesus entre Samaria e Galiléia, ele passa por um lugar marcado por antigas divisões. Judeus e samaritanos têm raízes antigas em comum, mas a desconfiança os mantém separados. Lucas coloca o milagre aqui porque a misericórdia está prestes a atravessar uma fronteira guardada por gerações. Quando Jesus se aproxima da aldeia, 10 homens com lepra param onde a lei e o medo os ensinaram a parar. Em Israel, uma doença grave de pele tornava a pessoa ritualmente impura, afastada da convivência até ser examinada pelos sacerdotes. Esses homens não correm para perto. Eles ficam à distância. Daquela distância, eles levantam um só clamor. Não pedem moedas, abrigo nem discussão. Chamam pelo nome e pelo título, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O clamor deles é a fé em sua forma mais simples, a necessidade buscando autoridade. Ao ouvir o clamor, Jesus para e os vê. Lucas diz isso antes de contar o que Jesus fala, porque os rejeitados são primeiro recebidos por sua atenção. Ele não os toca aqui. Ele dá uma ordem que exige confiança antes de qualquer mudança visível. Do lugar onde está, Jesus lhes diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Pela lei, os sacerdotes não curavam leprosos. Eles examinavam o corpo e declaravam se uma pessoa curada podia voltar ao culto e à comunidade. Jesus os envia para a confirmação antes que a cura apareça. Porque Jesus falou, os 10 homens começam a caminhar. Esse passo importa. Eles ainda carregam os sinais da doença, mas seguem em direção aos sacerdotes como se a palavra de Jesus bastasse para sustentar o futuro deles. A obediência se torna a estrada onde a misericórdia os encontra. Enquanto vão, o milagre acontece. Não antes do primeiro passo, nem depois do veredito sacerdotal, mas na estrada da confiança. A pele deles é purificada, e a barreira que os mantinha fora das casas, das mesas e do culto começa a cair de seus corpos. Enquanto a purificação alcança o grupo, 9 homens continuam em direção aos sacerdotes. A obediência deles ainda segue a ordem, e a declaração sacerdotal será importante para o retorno à sociedade. Mas a história agora se concentra em um homem que enxerga mais que um corpo curado. Mas quando o samaritano vê que foi curado, ele se separa do caminho dos outros. Ele volta antes de chegar aos sacerdotes, porque a gratidão o leva primeiro àquele que concedeu misericórdia. O estrangeiro reconhece a fonte antes de buscar o certificado. Enquanto volta, ele não esconde o que aconteceu. Ele glorifica a Deus em alta voz, transformando a estrada em testemunho. A mesma voz que antes clamou por misericórdia agora anuncia que a misericórdia respondeu, e cada passo de volta se torna adoração. Quando chega até Jesus, o homem curado cai com o rosto aos pés dele e agradece.
Nessa postura, a gratidão se torna mais que educação. Ele se coloca diante de Jesus como alguém que recebeu a vida de volta de Deus, e Lucas revela surpresa: ele é samaritano. Enquanto o samaritano permanece aos seus pés, Jesus faz a pergunta que revela o centro do milagre. Não foram 10 os purificados? Onde estão os 9? A questão não é se o poder os alcançou. Alcançou. A questão é se receber misericórdia os levou de volta ao doador. Depois de perguntar onde estão os 9, Jesus torna o ponto ainda mais claro. Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. A palavra atravessa o preconceito. O homem que parecia mais distante foi quem chegou mais perto da verdade do que aconteceu. Então Jesus fala diretamente ao homem aos seus pés. Ele lhe diz: levante-se e vá, a sua fé o salvou. As palavras vão além da pele. Todos os 10 foram purificados, mas este homem recebe uma declaração de plenitude ligada à fé, à adoração e ao retorno. Quando o samaritano se levanta e parte, a história o deixa caminhando restaurado. Ele ainda precisa voltar a um mundo dividido, mas carrega a resposta à pergunta que a estrada levantou. A misericórdia curou seu corpo, e a gratidão revelou sua fé. A pergunta do início agora encontra sua resposta. Só um voltou porque só um entendeu que a cura não era o fim da misericórdia, mas a porta para a adoração. Lucas ensina que a fé recebe, a gratidão retorna, e a graça de Deus alcança até o estrangeiro. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.